Ei, estudante, tudo bom? Tudo jóia? Tudo beleza? Nós iremos começar hoje as práticas experimentais. Como nós estamos em ensino remoto, iremos trabalhar também com alguns experimentos remotamente, bem simples, sendo feitos em casa. Para isso, eu vou fazer uso dos vídeos publicados pelo IEMA, tá? A plataforma de muito uso nosso aqui, né, do Educar Mais. Tá certo? Com alguns experimentos simples para nós fazermos em casa. O que é que eu vou pedir? Faça um relatório. Terão uma semana para fazer o experimento que vocês escolheram. Eu vou postar hoje 2 vídeos para que vocês façam esse experimento em casa também. Então, assistam o vídeo, tá? E também deixa seu like, poste seus comentários aí embaixo, tá? Um abraço. Eu vou botar aqui agora para vocês verem. Deixa eu só ajeitar aqui essa tela. Deixa eu diminuir a minha aqui, peraí. Pronto. Tá? O vídeo tá aí, ó. Aqui em cima. Compartilhando. Olá, eu sou a professora Nataliane e no experimento de hoje a gente vai observar quanto de ar tem na oxidação do ferro. Para esse experimento, você vai precisar de palha de aço, um recipiente, um becker, pode ser um copo que você tenha em casa, de preferência de vidro, um tubo de ensaio, uma espátula para te auxiliar na hora de colocar a palha de aço e uma régua. E você vai precisar também de água. Para fazer esse experimento, você vai precisar cortar uma determinada quantidade de palha de aço, uns 3 centímetros, 3 a 4 centímetros. E aí você vai enrolar bem. Deixa eu ajeitar aqui. E colocar dentro do tubo de ensaio, certo? Com o auxílio aqui da espátula, a gente vai empurrar para ele ficar lá na ponta, lá em cima. Certo? E aí, depois que você fizer isso, você vai molhar um pouquinho essa palha de aço dentro do tubo. Ou se você achar melhor, você pode molhar antes também de colocar. Feito isso, a gente vai pegar o recipiente de vidro, no caso o becker ou o copo que você tiver em casa, e vai colocar um pouco de água dentro também. E aí agora você vai pegar o tubo de ensaio e colocar ele de forma invertida dentro do becker com água. E aí você vai pegar a régua e vai medir a altura da água que ela alcançou ao você colocar o tubo de ensaio. Deixa eu só ficar aqui, baixar um pouquinho para a gente observar. Pela minha medição aqui, deu aproximadamente 1,5 centímetros. E aí você vai deixar em repouso durante uma semana e depois você vai voltar e vai verificar o que aconteceu com o experimento. Bom, depois de alguns dias, quando você vai medir novamente a altura da água, né, presente no tubo de ensaio, a gente vai perceber que a água ela sofreu uma subida.
né? E o que significa dizer isso? Que alguma coisa aconteceu ali, né? A gente diz que foi uma reação química. Por quê? Porque a gente consegue observar uma mudança de coloração aqui no sistema. Então, uma característica de reação química é a mudança de coloração, tá? E aí, nesse caso, a gente vai observar o que a gente usou para essa reação química acontecer? A palha de aço. E na palha de aço, ela tem na sua composição ferro. E esse ferro, ao entrar em contato com o ar, né, com o oxigênio presente na atmosfera, ele acaba sofrendo uma reação de oxidação. Tá? Então, eu coloquei a reação aqui no quadro, é uma reação simplificada, né? Porque, na verdade, ela é um pouquinho mais complexa e, assim, ela fica mais fácil de perceber. Então, a gente tem o quê? O ferro presente na palha de aço, reagindo com o oxigênio que está presente no ar atmosférico. Quando essa reação acontece, ele produz óxido de ferro 3, tá? Essa reação, a gente consegue observar ela aqui na prática, além da mudança de coloração, pela subida da água. Mas por que a água subiu? Na verdade, ela subiu porque quando a gente coloca o tubo de ensaio dentro do becker, a gente consegue perceber que a água ela não preenche todo o espaço. Ela fica com uma parte só com ar. Só que à medida que o tempo passa, essa água ela vai preenchendo um pouquinho mais esse espaço. O que significa dizer? Que o ar, que na verdade que o oxigênio presente ali dentro, ele acabou reagindo com o ferro presente na palha de aço para a produção disso aqui. Então, se o oxigênio reagiu com o ferro, significa dizer que ele foi utilizado. E aquele espaço lá, ele fica vago. Então, a água ela vai ocupando esse espaço à medida que o tempo passa. Então, quando você observa depois de uma semana, você vai ver realmente, de fato, que a água ela deu uma subida. Ou seja, ela ocupou o espaço do oxigênio que não está mais presente ali naquele local, porque já reagiu com o ferro. Agora ele está na forma de óxido de ferro 3. Bom, pessoal, no experimento de hoje, a gente viu na prática como é que acontece a reação de oxidação do ferro, né? Essa reação de oxidação de ferro acontece quando o ferro ele entra em contato com o oxigênio, né? A reação de oxidação, na verdade, é uma reação que envolve a perda e o ganho de elétrons. Então, quando o átomo de ferro ele entra em contato com o oxigênio, ele acaba sofrendo uma oxidação, produzindo o óxido de ferro 3, certo? E esse óxido de ferro 3, ele é conhecido popularmente como ferrugem. Então, a ferrugem dos portões de ferro que você observa em casa, nos navios, né? Então, esse processo de oxidação, essa produção de ferrugem, nada mais é do que a reação de oxidação do ferro na presença de oxigênio. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e vocês podem fazer isso em casa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Johnny Eric para dar continuidade ao nosso roteiro de práticas experimentais do nosso caderno de atividades experimentais da Rede de Educação em Tempo Integral. Hoje nós iremos fazer o teste da tensão superficial. Então, para esse experimento, nós iremos utilizar leite comum, leite líquido caseiro, né, leite comum. Nós iremos utilizar corantes, né, que nós temos 2 corantes, um roxo e o vermelho. E iremos utilizar detergente para esse experimento. O experimento é bem simples. O que nós iremos fazer? Nós inicialmente iremos colocar algumas gotas de corante, né, no nosso leite. Irei colocar algumas gotas. Para nós iremos dar uma coloração. O que nós identificamos inicialmente?
que não há uma interação entre o corante e o leite. Por quê? Porque esse corante, qual nós estamos utilizando, ele é polar, uma substância polar. E o leite é uma substância homogênea. E apresenta, se nós pudermos ver através do microscópio, ele apresenta pequenas gotículas de gordura em suspensão. Então, ele apresenta-se como uma substância apolar. Ou seja, uma substância polar com uma apolar, elas não irão interagir inicialmente. Então, nós podemos perceber que não há uma interação. Quando nós colocamos o detergente, o que o detergente faz? Nós percebemos que começa a haver uma interação, é bem nítido a interação que começa a acontecer entre o corante com o leite. Ou seja, essa interação que começa a acontecer, ela justamente ocorre devido à quebra dessa tensão superficial do leite através da ação do detergente. Então o detergente, ele começa a quebrar essa tensão superficial e começa a fazer com que o corante, que tem uma capacidade polar, comece a interagir também com o leite. Então essa interação começa a ser anotada através do espalhamento do corante através da superfície do leite. Então esse espalhamento, ele caracteriza essa quebra da tensão superficial e essa interação entre essas duas substâncias. Então essa interação ela vai ocorrer devido à ação da substância do detergente, que tem uma cabeça polar e uma cauda polar. Então, ao interagir com o leite, ele começa a interagir essa cauda com a gordura e a cabeça, que é polar, com a água, fazendo com que essa quebra ela aconteça e essa interação ela vai sendo cada vez mais efetiva através da ação do detergente. Então, recomendo que você em casa utilize mais cores para ficar um negócio mais bonito. E agradeço pela atenção e até a próxima. Então é isso, gente. Vamos em casa escolher um desses dois experimentos e tentar fazer, tá bom? E faça um relatório, tá bom? Então, a partir da semana que vem, eu vou pedir lá pelo Google Sala de Aula um relatóriozinho do experimento feito. Vocês escolhem um dos dois experimentos e façam um relatório. E escolhendo também um, faça em casa. Um abraço, tchau, tchau.